Oi, gente boa desse canal, boa noite, Sandeste Ferrari, boa noite a todos que estão aí do outro lado, queridos, super bem-vindos. Estamos nesse momento, primeiro, tendo que fazer umas adequações. Hoje teremos um dia ímpar, um dia daqueles diferentes, porque, infelizmente, para nós dois, não é? A gente vai estar sem o nosso trio inteiro. A gente vai estar deixando a nossa querida Polina Lovato nas suas atribulações e atributos, e eu e o Sandeste vamos tocar, então, o Astrologando de agosto 2025, para a gente poder conversar sobre o novo signo, sobre duas presenças importantes nessa entrada, né? Agosto, setembro, a gente vai ter dois eclipses, é isso mesmo? É tudo isso que a gente vai ter? Tem umas coisas bem complexas. Mas, de qualquer forma, agora que a gente está falando com vocês, a Lua nos abençoa piscianamente com a sua doçura e a sua boa vontade, para que a gente faça o nosso esforço e possamos levar para cada um o Marte em Libra, o melhor que a gente tem. Outra coisa que eu observei também, Sam, não sei se faz parte para você, mas foi muito engraçado. Quando eu montei esse mapinha, eu falei, oi, o envelope abriu. Ah, então alguma coisa desceu, alguma informação a gente vai estar recebendo nessa pequena temporada, nem que seja só mais ou menos por agora, né? Então desceu alguma coisa para o envelope abriu, que bonitinho. Ficou lá uma Sim. parte dele, mas ele está com o sextilzinho, né? Ele abriu ali, abriu em cima de quem? Do tio Urano. Achei tão auspicioso para falar desse Urano geminiano nesse momento, né, falando de coisas, abrindo a conversa, e a gente aqui, né, nesse lugar, vamos falar os dois, você faz isso, você faz aquilo, né? Da próxima vez, inclusive, eu vou empurrar até os oráculos para você, viu, tio? Né? Boa noite todo mundo. E olha, é verdade, verdade. O envelope abriu e de dentro do envelope sai cartas. E pode ser cartas astrais ou cartas de tarô, de oráculos. Muitas cartas que vamos tirar de dentro do envelope hoje, do envelope aberto, para ler as cartas e dar uma olhada no que as cartas têm para dizer. Né? O que também me chama muita atenção é que a gente ainda estamos no céu de Leão, né? E hoje, 11 de agosto, né? Quando cada um estiver nos assistindo, bem-vindo. E a gente vai estar falando sobre o céu de Virgem, né? E o quanto esses dois, o mapa de hoje, né? Ele está dentro desse eixo Virgem-Peixes, com ascendente em Peixes, com a lua em Peixes, mesmo estando um céu de Leão, o quanto o mapa do momento de hoje, que o programa está sendo construído e está indo para o ar, está abençoando com esse eixo. É um eixo que fala muito sobre fé e ciência, né? Sobre análise e entrega a algo maior. E é basicamente um céu de bênçãos. Além disso, o Sol está entrando na casa 6, que é a casa virginiana, que é a casa da saúde. Um outro tema que a gente vai conversar bastante hoje, esse tema da saúde, né? Essa força da saúde. O regente do signo de Peixes, que é um Júpiter, né? Esse Júpiter, essa expansão, está junto com a Vênus lá na casa 4, que vai falar um pouquinho da nossa rotina, do dia a dia do nosso lar, da nossa casa. Outro tema também bastante, né, lembrado quando os assuntos são virginianos. Então, o céu de hoje realmente é um tempo de abençoar e de olhar de novo, né? De ver qual é a próxima consequência que a gente vai ter naquilo que a gente já está vivendo. Quando a gente falou no programa passado do Céu de Leão, a gente disse precisamos ser um herói. E agora a gente diz o herói precisa ter suas ferramentas no céu de Virgem. Ele precisa ter a capa, ele precisa ter o cinto de utilidades, ele precisa ter os superpoderes. E é exatamente essa coisa de reavaliar e garantir que a gente tem tudo que precisa e não esqueceu nada, né? É que a gente vai estar conversando nesse céu, né? Que vai ter 2 eclipses, mas ainda tem lua cheia, tem um monte de coisa para rolar ainda. Maravilha! Aproveitando para dizer boa noite para todos aqueles que entraram agora também junto aqui. Então, a gente tem Vanessa Rose, Adriana Mota, Mara Honorário, para todos que forem chegando agora, mais tarde, depois, amanhã, não importa quando, que sejam todos muito bem-vindos e se sintam muito bem acolhidos aqui pela nossa turminha falando do céu de Virgem. Então, quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode se identificar com características como objetividade e organização. Virginianas e virginianos típicos costumam buscar constantemente a perfeição e identificar facilmente detalhes que passam despercebidos por todos os outros. Essa é uma das características de Virgem mais admiradas. O de encontrar uma agulha no palheiro, não tem ninguém melhor do que.
não é? E aí a gente vai começar oraculando, gente, olha lá. E eu vou estar aqui hoje, né? A gente está meio perneta, vamos falar o que é verdade, o trio está meio perdido, viramos dupla, mas não tem problema, vamos lá. Eu aproveitei e peguei também pouco oráculo, que era para não me perder muito. Mas vamos pensar nesse mesinho, naquilo que vai entrar. Vamos lá, então vamos pensar no mês de Virgem, não pensando exatamente se estamos em agosto, se estamos em setembro, mas no mês de Virgem, ou naquilo que Virgem é do teu espaço. E aí a gente pode escolher a cartinha entre o número 1, entre o número 2, entre o número 3, para a gente ver qual, na verdade, é a pegada para mim nesse momento em que o Sol virá. Tirando para o número 1 a pegada do equilíbrio. E aqui no versículo de Pagananda, a gente tem o seguinte: eu peguei esse oráculo, que é uma gracinha, ele fala que a afirmação para o equilíbrio é: serei moderado em tudo, serei equilibrado em todas as minhas ações. O que combina bastante com uma certa moderação, quase que natural, uma virginianice natural, é que tudo fique muito equilibrado, cada coisa no seu i, cada pinguinho, cada coisa no seu lugar, né? É bem importante. E aqui a vida lhe trará muitos altos e baixos, se permitir que seus sentimentos sigam o movimento das ondas das circunstâncias. Você nunca alcançará a calma interior, que é a base do progresso espiritual. Deixe sua mente equilibrada. Um dia você descobrirá que não é mais vítima das marés do destino. Sua força virá de dentro de você. Então, vamos lá. Número 2. Olha lá os números 2, os números 2, os números 2. Poder. Inclusive assim, né? Vou colocar a primeira carta aqui na frente do meu querido focinho. Não é? Agora a gente vai pôr a segunda carta também na frente do meu querido focinho. E a gente tem um cara coroado, não é? Uma figura assim de olhos fechados, pensante. Será que o poder é uma coisa assim tão, tão, tão poderosa? Poder é um troço complicado, eu acho. Tem gente que gosta. Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade. 105 poder. A afirmação é: compreendo que o poder de Deus é ilimitado e, por ter sido feito à sua imagem e semelhança, eu também tenho o poder de superar qualquer obstáculo. Suas habilidades divinas estão preservadas dentro de você, intactas. Aprenda a acalmar as ondas mentais com a varinha mágica da superconcentração e você vai contemplar, sem qualquer distorção, a sua capacidade absoluta para conquistar tudo. Olha que bacana. E aí, para quem escolheu a turma dos números 3, os números 3, os números 3, escolheu inspiração. Um cara lá com a lua, estrelas, bem a cara aqui de Sandeste, de Fernanda, que a gente nem gosta, né? De Porto também, a gente adora um céuzinho, tá uma lua linda, né? Um céu gelado, danado, danado, mas o céu tá lindo. Eu falo que tem sempre uma bênção, né? Então tá frio, mas tá lindo. Afirmação: seja qual for o trabalho que eu sou chamado a fazer, sei que há uma maneira de infundi-lo com beleza e inspiração. Que eu esteja sempre aberto para reconhecer a beleza e a inspiração criativa. A vida deve ser uma inspiração contínua. Viver mecanicamente é como estar morto por dentro, mesmo que o corpo continue a respirar. Você pode receber inspiração no momento em que quiser. Muito bom. Estava com uma pegada bonita aí para o mês, para a turma do número 1, do número 2 ou do número 3. Então, tocando para diante, a gente vai. Opa! Olha lá, tocando para diante, a gente não vai a lugar nenhum, né? Olha lá eu. Olha lá eu. Hoje vai ter uns atropelos assim, gente. Hoje vai ter, porque ó, fazer mais do que uma conversa aqui, às vezes não é mole, não. Então, assim, signo de Virgem, único do zodíaco, representado por uma figura feminina. Eu sempre gosto de lembrar isso, gente. É o signo de Virgem simboliza a fertilidade da terra, que nutre seus filhos, a agricultura, a abundância, associado a Deus Astreia, símbolo da pureza, da inocência e da justiça, está relacionada à natureza, sua complexidade, processos minuciosos que mantêm todo um ecossistema em perfeito funcionamento. Virgem é o sexto signo do zodíaco, regido por Mercúrio, e ele rege a casa 6 do mapa astral. É considerado um signo detalhista,
dedicado ao trabalho e extremamente metódico. Sempre em busca da perfeição, esses nativos trabalham para ter segurança e estabilidade financeira e são movidos pelo saber das coisas. Então, assim, do dia 23 ou 22, como vai ser esse mês de agosto a 22 de setembro, planeta regente Mercúrio, elemento terra, modalidade mutável, símbolo, uma figura feminina ou a própria Virgem. O ingresso do Sol em Virgem vai se dar no dia 22 de agosto, olha o erro da Fernanda aqui, ó, 22 de agosto, às 17 horas e 33 minutos. Né? 22 de setembro está entrando Libra, não vai dar. Então, assim, temos um pequeno equívoco aqui na informação, mas o mapa está ok, tá, gente? Então, a gente tem o Sol a zero aqui entrando para a querida Virgem. O que você me diz desse... Eu só achei lindo os 3 triângulos. Dissolveu o resto, né? Mas eu fiquei apaixonada pelos triângulos, os trígonos, que nós vamos ter vários trígonos poderosos. Na verdade, tem uma coisa que a gente vai ver várias vezes em vários mapas, né? A entrada do Sol em Virgem, e depois que a gente vai lá de Lua cheia em Virgem, de outras coisas em Virgem, lá no 7 de setembro, né? A gente vai ver várias coisas em comum, né? O ascendente em Aquário, Virgem com ascendente em Aquário. E quando a gente chegar lá no final da nossa conversa de hoje, olhar o mapa do Brasil, a gente vai ver que o Brasil é um Virgem com ascendente em Aquário, né? Então, né, de data de nascimento do Brasil, da lua cheia desse ano e da entrada do Sol em Virgem esse ano, são 3 mapas de Virgem com ascendente Aquário. E quando eu vejo o Virgem com ascendente Aquário, eu me lembro de uma frase, né, bem bandeirosa. A frase é ordem e progresso. Né, bem bandeirosa, né? Ordem é Virgem e progresso é Aquário. Então, a entrada do Sol em Virgem é uma entrada de botar as coisas em ordem para poder fazer progresso, né? Essa é a combinação de... A gente é o país com maior volume de regras do planeta, é o país virginiano, nascido às 7 de setembro, às 4h30 da tarde, nas margens do Rio Ipiranga, né? E a gente é um país do mundo com maior... Inclusive, vários outros países vêm aqui no Brasil, virginianamente falando, esse país tão virginiano, tudo certinho, de regras e auditoria, vem copiar nosso Instituto da Criança e do Adolescente, da terceira idade, do velhinho. A gente é exemplo para vários lugares do mundo. E apesar disso tudo, apesar de ser um país com tantas regras e com tantas emendas de tantas regras e com uma Constituição tão rica e vasta em tantos detalhes, né, nós conseguimos não seguir nenhuma. E isso é uma habilidade impressionante do brasileiro, conseguir escapar de todas as regras, né? E isso é o ascendente Aquário que nos dá essa subversão, né? Então, é um tempo de fazer as listas, mas não necessariamente de usar as listas, de colocar as coisas em quadro de horários e agenda, né? Mas não necessariamente seguir, às vezes subverter um pouco essas agendas. Ordem e progresso. Pois é, a agenda, bom, eu acho que uma das coisas boas foi o fim de Mercúrio retrógrado em Leão, né? Depois a gente vai ter aí todas essas conversas triangulares, sextil, né? O Sol entra em Virgem no dia 22/8, às 17h34, dando uma reforçada no meu erro no slide anterior. E nesse dia seguinte, a gente já tem a Lua nova em Virgem. Então, Todo mundo assim... está entendendo? Está vendo? O Mercúrio retrógrado termina hoje. Hoje, enquanto a gente está Isso, conversando. Hoje. A gente anda para isso. frente num mês para olhar, para rever as coisas virginianas. Hoje. É isso mesmo, gente. Tá terminando. A angústia de todo mundo termina hoje. Então, a partir de amanhã, põe o pé na frente, pé no freio, né? E bota para andar, porque tem que sair para andar. Sextil Saturno, Urano, fala a verdade, né? Tem que botar as bênçãos das estruturas e das inovações para frente. Conjunção Vênus-Júpiter, que inclusive assim, teteia, maravilhosa, coisa linda, né? A pequena benéfica com o grande benéfico. Então, assim, a gente tem um momento lindo que acontece no céu lá. Sextil de Mercúrio-Marte, né? Acontecendo mais do que uma vez, enfim. A gente tem um mês onde eu acho que o mais importante é Sol entra em Virgem, Lua nova em Virgem, com a história do eclipse acoplado, Vênus entra em Leão, né? E aí a gente começa a ter as coisas do mês seguinte, porque a gente vai estar fazendo essa conversa agora e a gente vai esticar um bocadinho, não é para a nossa próxima conversa, mas fica aí, não perde a gente não. Então, começou a nossa temporada de organização, de detalhismo, de questões onde a gente fica muito perto da terra, desse lugar da colheita, desse lugar de distribuição, né, da colheita, de agro,
Não é à toa que o Brasil é agro. Então, assim, a gente tem nesse sol virginiano uma história muito agro, né? É bem forte, mas a gente subverte a história o tempo inteiro. Quando a gente fala do agro, né, a gente lembra que é um bom momento para cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do corpo físico. O agro é, né, para comer também, então tem toda essa energia, né, a base da vida e da sobrevivência. Virgem é a base, é o único signo feminino que é a mãe, né, uterina, é a base da vida e da sobrevivência. Né? Então a gente precisa falar dessa grande senhora das terras, dos cereais, né, das séries, né, daquilo que sustentou a humanidade desde uma das primeiras coisas que a humanidade fez lá entre os sumerianos. Ela fez três coisas, né? Na verdade, quatro. Quatro coisas foram criadas no início da humanidade, né? A agricultura, a roda, né? A escrita e a astrologia. Isso são as heranças sumerianas, né? Os que os sumerianos deixaram para gente. E aí, em setembro, a gente vai ter primeiro os 2 eclipses, né, intensos, que vão estar prometendo, mesmo que seja no primeiro dia do mês. Também temos o retorno de Saturno para Peixes, a gente tem uma retrogradação, ele está voltando por conta da retrogradação, que pode trazer ainda mais sensibilidade e empatia para lideranças e estruturas. Eu não sei se é exatamente isso, mas podemos ter também algumas coisas meio confundidas na minha percepção. Além disso, Urano retrógrado em Gêmeos coloca a mente em movimento, incentivando a revisão de conceitos e comunicação. Essa revisão é que é complexa também. Então, Saturno retorna para Peixes, Urano retrograda em Gêmeos, a Lua cheia em Peixes, com eclipse lunar total em Peixes no dia 7 de setembro, junto com o Brasil, feliz aniversário, aquela coisa toda, né, banda, etc. A gente vai estar tendo um céu bastante diferenciado esse ano. E aí, Mercúrio entra em Libra no dia 18 de setembro, Vênus entra em Virgem, 19, e aí no dia 21 a gente já está às vésperas do próximo, né, astrologando, e vamos estar, claro, com a vedete da Lua Nova em Virgem, eclipsando solar parcial em Virgem também. Né? Tua fala, Sá. Bravo, né? Então, oficialmente, né, o 11 de agosto, hoje ainda, sobre os raios de Leão, a gente começa a rever, a ver o futuro de novo e lembrar de coisas do passado, né? Que esse é o tempo virginiano que pede para a gente olhar para isso, né? Manter essa organização e essa disciplina para a gente sustentar as coisas, né? O Sol entrando ali em Virgem, reforçando 22 de agosto, né? Com Mercúrio ainda em Leão, a Vênus em Câncer, a Vênus vai estar em Leão durante boa parte do tempo, e isso vai trazer esse período, né, para desenvolver mais humildade, atenção aos detalhes, reparação, né, corrigir algumas coisas que a gente precisa, que a gente vai estar enxergando, sabe? Virgem é sempre muito bom para achar quadros tortos e ponta de tapete dobrada. Então pode ligar os auditores interiores, né, para poder enxergar, né, aquilo que precisa ser assim ajustadinho, né? E é excelente período para trabalhar saúde. Esse é o mês que se tiver que marcar cirurgias, né, vale a pena porque está abençoado para as curas e para as cirurgias, até profilaxia dentária, né, fazer exame, não dá aquele resultado assim, assim, sabe, inconclusivo. Não, a gente consegue achar o que tem, o que não tem, é um período bem legal para fazer os exames, para achar e resolver tudo que precisa ser resolvido, né? Vale a pena. Olha só, uma vez por ano só acontece a conjunção Vênus-Júpiter, e vai estar acontecendo agora, né, final de agosto, e isso é sempre o dia mais auspicioso do ano, então aproveita esse período que a gente vai estar entrando para realmente poder receber essas bênçãos que tem no céu. Dia 25 de agosto, né, a gente já, o potencial para que a gente possa se tornar cada vez melhor vai aumentando, porque a Vênus entra em Leão. Então, eu preciso ser, cada vez ser a minha melhor versão de mim mesmo, né? Depois, no dia 1º de setembro, o Saturno começa a ficar, então, né, vai entrar em Peixes no movimento dele retrógrado, né? E essa entrada do Saturno em Peixes, né, pedindo para a gente não ficar projetando demais assim na vítima das circunstâncias, nem no Salvador que vai nos salvar, vai resolver. Cada um tem que fazer um pouquinho seu trabalho. Então, toma um pouquinho de cuidado com essa pressão, né, do vítima da circunstância ou do Salvador de todos nós, né? No dia 2 de setembro, então, a gente tem o Mercúrio entrando no lugar que é dele por direito, em Virgem. São os únicos 3 signos,
que falam muito sobre essa sensação de ser humanos no zodíaco, né? Gêmeos, Aquário, que é uma exaltação de Mercúrio, e o próprio signo de Virgem. Então, ser humano é uma condição mercurial, e o Mercúrio entrando em Virgem nos dá a condição de sermos cada vez mais humanos. E ser humano, né, é conseguir lidar com nossas emoções através de um lado neocórtex, meio racional, né? Então, cuidado para não se perder no supérfluo nem no dramático, né? Isso é o Urano em Virgem. Né, o Mercúrio em Virgem. E o Urano, né, entrando em Gêmeos, né, inicia o movimento dele, né, em Gêmeos retrogradando, né, voltando também, e isso traz um pouquinho da sensação de vamos reunir os recursos que a gente precisa para depois botar as ideias na realidade. A lua cheia, no eixo Peixes-Virgem, vamos lembrar que o nosso programa está indo ao ar já com ascendente em Peixes, já estamos no clima lua cheia Peixes-Virgem, né, que exatamente vai trazer soluções por sincronias, né, para a gente poder romper com as ilusões. Ou, né, a gente se convencer que a ilusão é uma realidade, aí a gente se perde um pouquinho, né? O Mercúrio vai atravessar o signo de Virgem, e vai entrar em Libra no dia 19 de setembro. Quando o Mercúrio entrar em Libra, os resultados vão ser alcançados com um pouco mais de diplomacia, o nosso desejo pela harmonia e pela conciliação. Ficamos menos, assim, reivindicadores, né, do detalhe que precisa ser corrigido. Então, a gente sai da auditoria e já entra na compaixão. No dia 19 de setembro, a Vênus entra no movimento dela em Virgem. E aí, então, é muito importante a limpeza e a asepsia como forma de demonstrar amor, né? E a gente fica mais disciplinado com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta, né? E aí, existe um evento especialérrimo que acontece uma vez a cada 2 anos e meio, que é um ano que tem 2 luas cheias no mesmo signo, a cada 2 anos e meio. Quando acontece 2 luas cheias no mesmo signo, a gente fala de lua azul. E quando fala de 2 luas novas no mesmo signo, uma lua violeta. E a gente vai ter dessa vez a segunda lua nova no signo de Virgem, uma lua violeta, um período de profunda conexão com o nosso anjo da guarda, com o nosso eu interior, mais do que superior, né? Um período para a gente poder refazer, né? Fechado para balanço, reolhar, repensar, readmitir, né? Rever, né? Redirecionar, recalcular, né? Ajuda a gente a ter certeza que a gente está no caminho certo. No dia 22 de setembro, o Sol vai entrar em Libra e no dia 21 a gente vai estar aqui conversando sobre o que vai rolar dali para frente. Maravilha, isso tudo é verdade, gente, olha só. Hoje a gente tem esse céu, onde eu tive essa percepção, né, de que o envelope abriu e de que a gente recebeu, ou vai estar recebendo, inúmeras bênçãos e informações com tantos trígonos e sextis para dentro desse Urano em Gêmeos. Essa foi a sensação que eu tive. E no ingresso, com tantos triângulos montados em direção ao que é o caminho da vida, né, o que é a estrada da vida, eu tenho a sensação de um barquinho que vai ainda não muita facilidade, não, um barquinho que talvez ainda tenha os tropeços, não é? Com a sua vela, que parece azul, ou então fica vermelha. Então, nós temos uns movimentos um pouco mais complexos a partir do Sol ingressando em Virgem. Isso, né? Todo mundo que está nos assistindo pode ver aqui nos mapas do lado, né? O mapa de hoje um pouco mais com traços azuis dentro, e isso é fluidez. E o mapa do ingresso do Sol em Virgem com muito mais traços vermelhos dentro, e isso é tensão, né? Para ser administrada, né? A gente também consegue perceber que no mapa de hoje, como eu falei, o Sol está entrando na casa 6 e o ascendente está em Peixes. Isso tudo evoca a energia virginiana. E o mapa do ingresso do Sol, né? A Lua vai estar em Leão, né? Dizendo que a gente pode conversar sobre a entrada do Sol em Virgem ainda dentro de um clima leonino, né? E assim, a Lua vai estar em Leão, ascendente Aquário, que é o eixo Leão-Aquário. Então, a entrada do Sol em Virgem tem um clima leonino, enquanto o dia de hoje tem mais um clima virginiano, né? Essa costura, né, que nos permite fazer o programa de hoje, né, de uma forma a olhar para o futuro, incluindo o presente, né, enquanto a gente se move para o futuro. O Sol de casa 7 no ingresso do Sol em Virgem diz para a gente viver o período virginiano sem esquecer as relações, né? A gente também tem uma energia bem forte do ascendente do Saturno, que é o regente do ingresso, né, em Aquário, dizendo que é para prestar atenção no dinheiro durante o mês virginiano, não só com a saúde, que é um jeito de existir na matéria, mas com o dinheiro, que é outro jeito de existir na matéria. Cuidado para não arredondar, gente. 2,60 não é 3, é 2,60, tem seu troco, né? E também, né, uma força de casa 4, quando a gente fala um pouco daquele Urano, que é um outro regente do Aquário, que é o ingresso do Sol em Virgem, um
regente é o aquário, o aquário de casa 4, dizendo que é um bom período para a gente dar uma organizada dentro de casa. É para lá, para o dinheiro, para a saúde e para dentro de casa, do lar, é onde a gente vai colocar a ordem e o progresso. Até porque essa conjunção Saturno-Netuno, ela é forte, né? Então é quase como se um quisesse fazer com que as coisas tivessem um tempo cronológico e um tipo de regra ou de limite, enquanto que o Netuno meio que dá uma jogada de umas águas, assim, do tipo, ai, não sei se eu estou afim dessa limitação, né, ou desse recurso, eu gostaria de fazer de um jeito mais artístico, e é por isso que é melhor não arredondar. Ainda mais na casa do dinheiro, né? Não arredondar, não faz de conta. O faz de conta também não é bom nesse momento. É melhor olhar com um pouquinho mais de senso prático, né? A coisa mais natureba, gosto demais da minha casa virginiana, né? Porque a gente toma conta dos detalhes e aí a gente se esmera, gosta de fazer poção, gosta de fazer remedinho, né? Chazinho. Então vamos lá, que a gente ainda está numa boa pegada para isso, né? Hoje, dia 11, com uma lua em peixes, querendo ou não, a gente já está entrando da lua cheia para a lua minguante. Vai ficar realmente minguada mais adiante, assim, um dia e pouquinho. De toda forma, libera os excessos e o que tiver sobrando, né? Momento bom para dar uma desacelerada e uma simplificada nessa lua minguante. Na lua nova, que, querendo ou não, entra para a Virgem de vez, vamos lá, vamos estar fazendo isso que o Sam falou, né? Reorganizar principalmente esses três setores, a casa, o dinheiro e o corpício. Eu acho que pode sair uma coisa boa a partir daí. Lua crescente em Sagitário, dá um pouquinho de pique, né? Dá um pouco de ânimo para todo mundo falar, ufa, nós vamos. E aí nós vamos falar primeiro dessa lua cheia que a gente acabou de sair, porque ela pareceu ser muito importante para muita gente, né? Foi, é bem da verdade, mas já foi. Então, essa lua cheia em Aquário já aconteceu, dia 9 de agosto, fica para trás. Ela abriu uma série de conversas modernosas, tecnológicas, incrementou as vendas de curso de IaaS e companhia, né? O mundo na web ficou um pouco mais aquecido com algumas notícias, mas ela já passou. Algo para falar dela, Sam? Eu vi muita gente falando, né, como ela aconteceu ali logo na virada do 8/8, né, e ela aconteceu ali no dia 9/8, ela também ficou conhecida, ganhou uma fama, ela ganhou quase nome próprio, assim, é o Portal de Leão, né, de 2025, o Portal Leonino, o Portal do Fogo, né, então ela ganhou esse lugar, assim, ganhou nome próprio, a Vênus com Júpiter no ascendente estava deixando ela famosinha, né, mas ela reforça os temas de cuidar de casa, a gente está com ascendente em câncer, ela reforma o tema, né? Olha para as relações, a lua de casa 7, ela reforma o tema, não esquece de cuidar bem do seu dinheiro para realizar os seus sonhos, seu dinheiro, lá a gente viu o Saturno, a gente viu também o Netuno para realizar os seus sonhos, porque aqui nessa lua cheia, o Sol está entrando de casa 2, então para prestar atenção, fazer as contas, ver se sobrou dinheiro, se não sobrou dinheiro e coisas assim. Então, de um modo geral, eu reconheço que é um período para a gente tornar famoso algo que a gente faz, mas não descuidar, né, de método, disciplina, rotina, né, dinheiro e vínculo, parcerias de valor. Esse portal 88 começou na pandemia e ele vem ganhando tamanho. É bem interessante. Me lembro Lua de uma 9. Olimpíada que foi no dia 8, a Olimpíada da China, né, que foi no dia 8/8 de 2008, né? Então, foi as E Olimpíadas. vem marcando. De lá para cá, isso vem ganhando realmente o espaço leonino que lhe cabe. Sim. Né? Então, assim, Lua Nova em Virgem vai estar acontecendo no dia 23 de agosto, 22, este ano, às vezes o erro. Esse é o início do novo ciclo lunar, que vai influenciar as áreas relacionadas com o signo de Virgem, que é saúde, hábitos de alimentação, atividades físicas e o cuidado, né? O seu cuidado consigo mesmo. Eu acho que Virgem dá uma pegada muito. Gosto da história da hipocondria, mas no sentido de tomar conta da sua própria história, do seu próprio canto. Né? Eu gosto desse lugar virginiano de mil e uma utilidades, de extremamente prático e pragmático. Gosto dele. Gosto de O Virgem tem sempre, né, essa lua nova, né, relembra a gente que Virgem tem sempre essa coisa do, eu chamo de hipocondríaco do bem.
né? Porque virgem de verdade, né, não gosta tanto assim de remédio. Tem gente que realmente gosta de remédio, químio, né, assim que dá bastante Não, efeito não é colateral, bem né? assim. Virgem não é essa, mas virgem adora ter uma vitamina, ter um chazinho, ter hábitos saudáveis, assim, o tempo todo tem um olhar focado na saudade, assim, né, na alimentação, na atividade física, não necessariamente para ser belo na atividade física, mas o que é saudável fazer, né? Então é aquele vinagrezinho, é aquele bicarbonato de São as sódio, é aquele pequenas salzinho, besteiras. sempre tem essas pegadas naturebas, né? Eu digo que Isso, é o médico verde, assim, meio, né, que gosta de um isso. chazinho, que gosta de uma plantinha, gosta de uns vidrinhos com né, as ervas colocadas na cozinha, então, assim, os temperos. Isso é bem típico do jeito virginiano, né, de estar o tempo todo cuidando da saúde, sem estar eu digo que virginianos têm um armário de suplementos para não ter um armário de medicamentos, né? Então, É isso ele aí. faz essa ordem, esse método. E aí É a toma turma da 34, né, cápsulas, suplementação, da vitamina. isso, 34 cápsulas por dia, e a espirulina, e a clorela, e a ômega 3, e sei lá do que, né, para não ter que tomar remédio. É isso aí, porque remédio é muito chato, né? Então, não, remédio não. Bom, eu vou manter a nossa tradição de que quando vem essa pegada do oráculo, a gente vai falar da dona benzedeira, não é? Então, benzedeira para hoje, pensando aí no nosso signo de Virgem, nós temos amor. Ai, que coisa rara! O amor aqui da dona benzedeira diz o seguinte: mãos amorosas. Então, aquela mão que faz, a mão que benze, a mão que borda, a mão que costura, a mão que gera algum benefício. E se a gente pensar, virginianos podem ser encantadores com o uso disso. Para qualquer pergunta, o amor sempre será a resposta. Quando você é chamado para um atendimento, para prestar um serviço, para responder alguma mensagem, lembre-se de que o papel de cada um de nós nessa jornada terrena é o amor. Cada pessoa que busca por nós espera algo além do que temos a oferecer, espera ser tratado com amor, sentir o amor. E a melhor forma de receber amor é doando na mesma medida. Experimente colocar o seu servir de qualquer área com amor. Experimente enviar uma mensagem amorosa, carinhosa, acolhedora. Experimente ser amor. Você verá que o universo está cheio de pessoas boas e que o amor estará sempre ao lado daqueles que sabem doar e receber. Sagradas mãos que colocam o nosso servir em prática, que emanam energias de cura, que acolhem as dores, que juntas tornam momentos em preces. Mãos como manifestação de Deus, divinas mãos. Momento em que refletimos sobre o nosso propósito de vida. Momento de agradecermos pelo exercício da oratória, por sermos um canal de transformação de vidas. Momentos de transbordar amor. Eba. Então, e a nova com eclipse? O que você tem para dar uma agregadinha aí nessa lua nova com eclipse? Conta para mim, Sam. Vamos lembrar que o eclipse, para todo mundo que está olhando aqui o mapa, vocês podem ver que lá em cima tem um desenho que parece um fone de ouvido. Lá no signo de Peixes, lá em cima tem um fone de ouvido. E a lua nova está acontecendo exatamente oposta. Quando a lua está oposta ou no mesmo signo que tem aquele fone de ouvido, que chama nó do lunar norte ou cabeça do dragão, né? Quando ela está ou junto com ele ou oposta a ele, acontece o eclipse. Todo ano, em algum momento, 2 vezes por ano, está acontecendo o eclipse, e esse ano está acontecendo nesse eixo Virgem Peixes. A gente teve o eclipse lá no começo do ano, na época de Peixes, e agora a gente está tendo o eclipse, né, o segundo eclipse do ano, na época de Virgem. Né? Esses vão ser os eclipses desse ano. Né? E realmente o eclipse, na lua nova, a gente tem um eclipse que faz a gente perder o futuro. E perder o futuro, perder o sol, porque na lua cheia a gente perde o passado. Na lua nova a gente perde o futuro. Então, daqui a pouco a gente vai falar da lua cheia. Mas na lua nova, como a gente perde o futuro, a ideia é procurar as respostas no passado, né? Mas não é para ficar pensando que antes era melhor. Cuidado para não cair nessa armadilha. A armadilha é a ideia de que o futuro é ruim, é o pessimismo, né? E ficar acreditando que antes era melhor. Antes a gente tem respostas que devem ser, né? Assim, tem precedência, a gente tem que respeitar o passado, tem respostas lá, tem aprendizados lá, não é para jogar o passado fora, não, mas não é para ficar preso ao passado, com um pessimismo em relação ao futuro.
otimista em relação ao futuro, utilizando as experiências do passado para ir em direção ao futuro. Essa é a ideia, esse é o convite que essa lua nova traz para a gente. Muito bom, porque a E aí gente já vai dizendo ter um oi, né, isso. para Maria Cristina, né, para Clare e sabor de família. Muito bom. Lembrando, para quem está aí com a gente, que é muito importante para o canal de todos nós que vocês deem aquele joinha, que vocês se inscrevam no canal meu, do Sandeste, da Prunina, que vocês, inclusive, compartilhem esse vídeo com quem mais possa se interessar pela astrologia, pelos movimentos de cada mês, porque tudo isso vai ajudando o canal de nós três a ganhar um passinho de cada vez, né? Eu falo que é um garimpo de longa distância, mas a gente vai indo. Então, assim, a gente vai ter essa Visite a lua gente, bota nova. lá, Fernanda Vidigal, Sandeste Ferrari, Purnina Lovato, bota lá na internet, né? Visita a gente tem tanto aqui nessa rede, né, como na rede vizinha. A gente tem várias possibilidades para vocês nos encontrarem. Então, vamos lá. Logo depois, então, desse mapa com o eclipse, né, de lua nova, a gente tem o da lua cheia. É isso mesmo, Sam? Sim. Né, a lua cheia vai estar 15 dias depois, né? E aí, 15 dias depois, no eclipse da lua cheia, a gente vai ter essa lua encantadora, né, e desafiadora, né, que faz a gente perder um pouquinho o passado. Que aí fica aquela ideia: eu já aprendi com o passado, agora deixa ele lá e vamos fazer melhor no futuro. Né? Não é para ficar pessimista no passado, exatamente porque 15 dias depois, a ideia era botar todos os aprendizados da lua nova na lua cheia, né, para a gente fazer um bom futuro. É uma lua linda, né? Uma proposta de lua super bonita, no sentido de ser também patrona do nosso Brasilzão, enfim, eu acho que a gente pode estar tentando criar um movimento de possibilidades futuras, né, com mais detalhe, talvez com mais rigor em algumas áreas, mas de toda forma, se a gente arregaçar um pouquinho a manga e resolver colher um futuro melhor, eu acho que a gente tem boas possibilidades. A gente tem que também perceber que essa lua cheia, né, está acontecendo nesse eixo em que o Sol está na casa 8, que fala de profundas transformações. Plutão vai estar no ascendente, profundas transformações. Lua eclipsada, entrando no escuro, profundo dentro da gente para sair renovado, profundas transformações. Né? Então, de um modo geral, o pacote, né, desse eclipse da lua cheia, e é uma lua cheia que vai ficar entre duas luas novas no mesmo signo. Uma lua cheia que fica no meio dessa energia violeta, de uma profunda transformação e transmutação. Então, aproveitar essa lua cheia, né, em que a gente é abençoado, né, no dia 7 de setembro, imagina, né, abençoados por essa lua cheia. Esse ano é realmente para poder fazer uma transformação e voltar renovado, né, com notícias de dentro para fora de nós mesmos. Sabe aquela música? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Né? Até agora a gente tem que dizer para quem vai. E vamos falar dessa casa 6, onde uma das coisas que eu acho muito lindas em Virgem é essa lembrança, né, de que estamos a serviço, de que de alguma forma qualquer um de nós está a serviço de alguma coisa. Então, qual é o serviço que eu posso prestar à humanidade? Isso está muito nesse eixo Virgem-Peixes, não é? Seja porque eu presto serviço aqui na minha cozinha, ou na minha casa, né, ou na minha limpeza, ou porque eu faço isso de uma forma mais abrangente, lá no hospital, lá mesmo no presídio ou no sanatório, que eu falo que são lugares que se falavam na época, mas é a mesma coisa que a gente fala na nossa rede de saúde hoje, né? Então, assim, tem a ver com os cuidados coletivos, os cuidados não só individuais, mas que, de certa forma, abraçam aquilo que é, né, do mundo. Também uma coisa que eu acho bem importante da Casa 6, né, e já pegando um gancho no que você falou, Fer, eu acho que é muito importante que a gente lembre-se de levar em consideração as pessoas que estão a nosso serviço também, né, e olhar para que essas pessoas não sejam invisíveis, né, então agradece, seja quem é o seu garçom, quem é o seu táxi, quem é seu Uber, né, quem é essa pessoa que está ali do outro lado de um balcão resolvendo um problema para você, na rodoviária, no aeroporto, né? Quem é essa pessoa que está ali, né, arrumando às vezes sua casa, né, ou atendendo você no balcão de uma loja ou de uma farmácia,
farmácia, né, que está ali no caixa, né, no supermercado. Então, assim, em alguns lugares nós estamos a serviço e é importante que a gente seja tratado com respeito. Em outros lugares, a gente tem milhares de pessoas diariamente, toneladas delas a serviço da gente o tempo todo, atendendo a gente reclamação lá com o celular ou né, internet ou o que for. Então, assim, tem uma pessoa do outro lado do telefone, alguém com gosto, com vontade própria, com cansaço, com exaustão, querendo pagar dinheiro, com boleto para resolver, e isso tudo é energia do serviço, né? Então, a serviço do que eu estou, quem está a serviço, né? Aprender a ser educado até com a inteligência artificial. Inclusive, assim, um dos serviços que eu sempre falo muito, porque é o mais invisível na nossa comunidade, no sentido coletivo, são os coletores, sejam eles, né, coletores do lixo, os coletores de reciclagem, né, uma galera que a gente não vê, né, tá varrendo a rua, a gente não assiste. E isso também é aquilo que a gente precisa treinar em casa, né? Se você não cuidar da sua própria casa, não vai acontecer nada, vai só entulhar o lixo, é isso. Né? Então, assim, a gente precisa lembrar também com isso, no próximo papo, é a questão principalmente como é que fala? Dos intestinos, sabe? É a turminha lá do nosso querido que faz tanta separação, né, tanta organização de todos os nossos nutrientes, de todas as nossas vitaminas, o que vai para a direita, o que vai para a esquerda, o que vai para cima, não é? Imagina que trabalho que não é à toa que tem um monte de neurônio lá, né, que é para dar conta de todo esse trâmite de divisões e seleções. Então, sem sombra de dúvida, que a gente cuide bastante desse prestador de serviço enorme, né, O gigantesco. intestino, certamente, ele é o lugar mais virginiano no corpo, né? A saúde dos intestinos, né? O lugar onde ele seleciona, né? E ele tem um pedaço ainda que é grosso, tem um pedaço que é delgado, e tudo isso, né? É bem virginiano, né? E além disso, nos intestinos, né? Onde tem mais neurônios do que depois do cérebro, né? Como você falou, e também nos intestinos é onde a gente tem o maior volume de DNA que não é nosso, né? Que é, na verdade, mais de 60%, 70% do DNA que a gente carrega não é nosso, é de micro-organismos, né, da nossa flora intestinal, que ajuda a fazer um monte de coisa. Os nossos inquilinos que trabalham pra caramba para que o sistema como um todo funcione, né, e fique bem resolvido, a reposição de flora. Então, tudo isso é intestinal e tudo isso é regido por essa época agora. Então, às vezes, tomar lá um repositor de flora intestinal, cuidar bem, né, comer bastante fibra nesse período, né, exagerar até no sisal, né? Então, realmente um período, né, para a gente botar o negócio para funcionar. E aí eu trouxe como lúdico, né, desse nosso encontro a meticulosa, prática e trabalhadora Cinderela, para a gente lembrar o quanto ela, antes da pré-fada, madrinha, né? Então, assim que tudo se transforma, nada melhor para representar a princesa do que as virginianas. Além disso, as meninas de Virgem ainda são famosas pela modéstia e timidez. Tudo a ver com a Cindy, que não liga para as roupas e para o luxo, mas não teve coragem de contar para o príncipe quem era realmente logo de cara. Né? É uma personagem interessante para lembrar de virginianices, não é? Sim, e inclusive até o tempo dela estar no baile, né? Tal hora tu volta, combinado, certinho, tudo direitinho, né? E um Não podia. detalhe fora do lugar é que vai ser o problema ou a solução, né? O sapatinho de cristal, né? E aí já dando mais ois aí, né, para Zenaide e para o Fabrício. Muito bom. E aí a gente também tem as coisinhas para virgem, né? Alguma, além das pedrinhas, você tem alguma receita de chá, alguma coisa aí? Não, na manga? De virgem, a gente sempre fala, né, desses chás mais assim, um pouco de tudo, né? Então, uma mistura boa, né? Agora a gente está saindo de leão e entrando em virgem, é essa mistura canela-hortelã, né? Canela-hortelã é uma mistura muito interessante, que enquanto a canela é quente e o hortelã é fresco, né? Eles trazem uma boa mistura desse busca de equilíbrio em cada detalhe, né? No que precisa ganhar uma vasocontração e uma vasodilatação, um pouco do frio, um pouco do calor, misturados e equilibrados nessa busca em cada detalhe, né? Essa canela com hortelã é típico chá desse período. E também
todas as flores brancas, né? Chá de pétalas de flores brancas funcionam muito bem para virgem. Isso inclui um pouquinho, às vezes, algumas camomilas, rosas brancas principalmente, né? E às vezes também o chá de limoeiro, folha de limoeiro é bem típica de virgem, porque traz uma asepsia, traz uma limpeza. O chá de folha de limoeiro ou de casca de limão, né, ajuda bastante. Só a dica virginiana, não precisa exagerar no açúcar, tá? É, muito bom. E as pedrinhas podem ser desde Dona Lápis-Lazuli, cornalina, pedra da lua, peridota, opala e safira. As pedras verdes, de modo geral, são bem associadas à Virgem, né? O peridoto, né? E Os eu lembrei de prásios, verdinha crisoprásios, né? As em homenagem. aventurinas. Exatamente. Verdinha é muita homenagem à Virgem, eu acho. E aí a gente tem, deixa contigo, Sam, né, o nosso ritual do Astrologando de agosto de E 2025. lembrando que a gente, apesar de hoje estar em dois, nós somos em três e continuamos sustentando e ancorando a nossa amiga Pornina, né? A Fernanda deu uma inspirada nos oráculos, eu vou estar lendo aqui o ritual, mas isso é, né? Sustentamos aqui a âncora da Pornina que dessa vez, nesse momento, né? Ela está aqui de maneira mais sutil, mas vai voltar de maneira presencial mesmo, mais densa, né? A partir do nosso próximo encontro de Libra. Ela só tá de férias, não rompemos, né? Estamos juntos ainda. Vamos lá, né? Então, oficialmente, para esse ritual, é um ritual de recuperação, de juntar os pedacinhos, né? E de reconstrução, né? Então, é importante para esse ritual, né? Essa sensação de reconstruir, religar, ressignificar. Se você sente que tem algum pedaço da sua vida que podia ser diferente do jeito que está agora, esse é um bom ritual para fazer. Você vai precisar de folha de papel, vai precisar de fita adesiva, né? E vai precisar de uma maçã e uma fita vermelha. E aí, então, você vai pegar esse papel e vai rasgar, né? No mínimo, assim, né? Nos 8 pedaços, né? Números legais são 16, 18. No tarô, 16 tem a ver com a torre, tem a ver com algo que foi destruído. E o 18 tem a ver com a lua, algo que não está muito claro, que está meio inconsciente, que não tem, que está profundo, mas que não está assim resolvido, ainda está resolvendo, né? Então, mas você pode rasgar até em 22 pedaços. É importante que você rasgue em número par. 8, né, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, que você rasgue em número par. Rasgue com a mão mesmo. Enquanto você estiver rasgando com a mão, né, realmente coloca a sua atenção na ideia de estar coisas na vida que estão rasgadas, separadas, desmontadas e que esse ritual vai te ajudar a consertar e a trazer o melhor possível de soluções para eles. Daí, então, você separa esses papéis em números pares em 2 grupos, né? No primeiro grupo, na primeira metade, você vai escrever tudo que está complicado. Medo, escassez, briga, confusão, bloqueio, falta de dinheiro, falta de saúde, briga de família, assim. A primeira metade é a metade da desgraceira, enquanto a outra metade vai ser a metade da solução. Então, na segunda metade, né, você também, com bastante atenção, troca até a música do ambiente que você está fazendo, as coisas. Na segunda metade, bota lá as alegrias, amor, felicidade, prazer, sorte, evolução, dinheiro, prosperidade, saúde, reconciliação, clareza, só coisa boa, né? E aí, então, você respira, né? Olha para esses teus 2 montes quando eles estiverem prontos, né? Te conecta com o teu coração, e com bastante presença, você começa a juntar um problema com uma solução. Escolhe um problema, olha em todas as soluções aquilo que seria mais adequado. E aí vai usando a fita adesiva para juntar para cada problema uma solução. O que está rasgado volta a ser realinhado, reconectado, reunido, né? E uma coisa começa a resolver outra, né? Então, cura o que se feriu, traz de volta o que se perdeu, né? Então, é quase uma energia, uma música, um encantamento que você está construindo enquanto você junta uma dor e uma solução, né? Uma ferida e uma medicação, né? Um problema, né? E uma medicina para aquele problema. E quando né, você tiver essas uniões de cada problema com uma solução possível, né? Você então pega uma maçã
e com muita delicadeza, né? E essa maçã vai representar o coração, o centro, o principal do nosso ritual, né? A maçã a gente tem que respeitar a maçã, né? Se não tivesse maçã, Newton não tinha descoberto a gravidade, né? A Branca de Neve estaria problemas agora, até agora com a bruxa malvada, né? E Adão e a Eva ainda estariam num lugar sem filhos. Então, assim, maçã é algo de respeito, é o coração do nosso processo. E com a maçã, próxima página. Com a maçã e as duplinhas dos papéis coladinhos, você vai cavucar e cavar dentro da maçã, fazendo você vai primeiro cortar ela na metade, e nessas duas metades, você cava um pouquinho espaço dentro de uma e dentro da outra. Se o pedaço que você cavou tirou as sementes, você devolve as sementes. E dentro da maçã, no pedacinho cavado, você coloca todos os papeizinhos. Quando todos os papeizinhos estiverem dentro da maçã, no pedacinho que você cavou, junto com as sementes da maçã, você junta as duas metades da maçã. De novo, a ideia de estar juntando os pedaços, a solução e o problema unidos juntos, nada partido, né? Tudo incluído. A exclusão cria problema, a inclusão cria solução. Dando um bom lugar para tudo e para todos, você pega, então, tudo dentro da maçã, num bom lugar, no coração. Você vai pegar a fita vermelha e vai amarrar e vai unir essa maçã, né? Passa a fita vermelha de baixo para cima, de cima para baixo, né? Amarrando bem a maçã e dando um bom laço. E encontrando um lugar bem bonito para plantar maçã. Pode ser um belo, um grande vaso de planta, pode ser um jardim, pode ser um terreno baldio. E quando você plantar maçã, você fala o encantamento, né? Com maçã encantada e fita de luz, reconstruo o que a alma conduz. Que brote na terra a primavera chegar e venha a resposta que eu vim plantar. Você pode fazer esse encantamento quando estiver amarrando e pode fazer o encantamento quando estiver plantando. E aí você encontra esse lugar bonito e espera os dias, as semanas e os meses trazerem solução para todos os problemas. Beleza, maravilha. Confiando que a primavera está logo aí. Maravilha. Então vamos tirar o último, eu vou tirar pelo oráculo do pão, né? Que a gente não tem os mesmos oráculos. Eu e Puri, eu estou só aqui representando a força dela, mas esse aqui normalmente é o meuzinho, né? Então eu peguei o oráculo do pão. Nossa, hoje eu estou realmente de coração, gente. Fala sério. É um tal de amor, fidelidade. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Maravilha, vamos ser fiel ao que realmente viemos e ao que somos, um trio que hoje está meio assim, meio né? Só tem um pirlim-pim-pim que vocês não estão vendo, mas está ali. E para o Brasil, Sam, a gente até falou bastante, né? Porque afinal de contas, esse evento lunar vai acontecer na próxima lua cheia, em cima do aniversário do Brasil. E aí? Né? Lembrando de novo que o Brasil é um lugar de ordem e progresso, né? E por causa disso, a gente está no mês virginiano, a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Que é para trazer para a vida de cada um de nós, no pessoal, tudo que tá falta de ordem, botar em ordem, e tudo que já está em ordem, se mover na direção do progresso, né? No Brasil, a gente vai entrar passando por cima do Sol do Brasil e do Mercúrio, o Marte em trânsito agora, né? Mas todos esses movimentos desse mês vão estar passando em cima do Sol e do Mercúrio do Brasil, e vai estar passando, né, as luas cheias lá com peixes, vai estar passando em cima do peixes do Brasil, que o Sol do Brasil está no lugar que é casa 8, transformações, né? Nesse caso, vai ser transformações para melhor, para progresso, para evolução e para desenvolvimento. O Brasil vai estar bem legal para mudanças e transformações, né? E tem que tomar bastante cuidado para não cair em armadilhas financeiras para os brasileiros de modo geral, por causa desse peixes na casa 2 que vai ser ativado nas luas cheias. Então, de novo, cuidado para não dar uma arredondada. Né? Cuide do seu dinheiro, presta atenção no seu dinheiro e não vai ficar dizendo eu te amo com a carteira, né? Vai cuidar de você, te organiza financeiramente falando, né? Presta atenção no seu dinheiro, não arredonda, né? Porque as transformações vão acontecer se o dinheiro, o lar e a saúde estiverem bem cuidados. Maravilha. Então, para todos vocês, fica o nosso singelo convite da gente se encontrar mais uma vez aqui dentro de algumas semanas, no dia 22 de setembro, a gente vai estar aqui às 8h15 da noite, o trio
Fernanda, Sandeste, por Nina, né, conversando sobre os astros mais uma vez. Eba. Então, gente boa, eu vou aproveitar para fazer aquele famoso gratidão, né? Brigadão por todos estarem aí do outro lado. Nos vemos, então, há praticamente um mês e um pouquinho, né? E a gente se vê, a gente se encontra, tá? E o famoso, né? Boa noite a todos e ficamos por aqui.